Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada mediante a fé e que vive em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Segundo a Escritura, e eu creio, é o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos delitos e pecados, uma vez por todas e para sempre. Hebreus 10:14 afirma esta verdade. Todos os que creem em Cristo, como diz as Escrituras, este não dá crédito a qualquer espírito, mas tem pela Escritura e o entendimento espiritual, o poder, sim, de provar o Espírito e ver se os Espíritos procedem de Deus ou se são Espíritos do Anticristo. Pense nisso. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu creio, eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos para mais um tema, ainda ligado a 1 de João, capítulo 4, versículos 1 e 2, quando o nosso amado João adverte a igreja de que o anticristo não viria ou não virá, mas que presentemente já, lá nos dias dos apóstolos, já estava presente no mundo. E a profecia, segundo a palavra do próprio Cristo e dada aos seus apóstolos, principalmente a Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30, afirma que depois da partida dos apóstolos, estes espíritos do anticristo, que já estava presente no mundo, passaria a entrar em uma boa parte da igreja, a qual se tornaria apóstata, a qual não daria ouvidos ao Espírito de Deus, mas seguiria espíritos enganadores e ensinos de demônios. Como afirma 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1, que diz expressamente: o Espírito afirma que nos últimos tempos, alguns, não todos, apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A profecia se referia para os nossos dias, tá? Que quando a palavra diz nos últimos tempos, significa que o tempo de Deus não é o nosso tempo, como muitos até mesmo estão crendo aí em doutrina do anticristo, dizendo até mesmo que Jesus Cristo não volta mais, porque ele já voltou nos anos 70, deturpando as escrituras, deturpando palavras do próprio Cristo, dos apóstolos e principalmente do apóstolo São Paulo. Estes espíritos da palavra, eles têm o poder de convencer o homem ou a mulher que se diz cristã a dar crédito às mentiras disfarçadas de evangelho. Hebreus 13, 9 diz que são doutrinas várias e estranhas. E estas doutrinas várias e estranhas têm um alvo, a fé dos eleitos de Deus. Como disse o próprio João, tem que provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que viria e que presentemente já está no mundo. Épocas do apóstolo e pós
partida dos apóstolos, época da igreja, que se deixa levar por doutrinas várias e estranhas. E este confessar que Jesus Cristo não veio em carne não é simplesmente abrir a boca e dizer: eu não creio que Jesus Cristo veio em carne. Se você perguntar a todo o crente, todos, inclusivamente tem pessoas não cristãs que acreditam que Jesus Cristo sim veio em carne. Mas as doutrinas perigo, é a doutrina. Quando João ali diz que não confessar é justamente trazer doutrinas várias e estranhas, trazendo o cristão para antes da cruz, mantendo eles debaixo da palavra de doutrinas várias e estranhas, com ensinos de demônios, como afirma a palavra de Deus, levando os que crê em Cristo a apostatarem da fé. Gistelmo, então, o que significa não confessar que Jesus Cristo veio em carne? Toda a parafernália do falso evangelho que traz o crente para antes da cruz, aí está o cumprimento da palavra de Hebreus 3:9, que são doutrinas várias e estranhas. E todas estas doutrinas que estão antes da cruz não apresentam ao crente perfeito em Cristo, estão sempre necessitando de pagar o preço, não confirma a herança dos santos que temos em Cristo, estão sempre querendo pagar, barganhar com Deus um direito que já está em Cristo, que Cristo que veio em carne pagou o preço pelos nossos pecados, diz a palavra que ele também nos tornou herdeiros de Deus e com ele co-herdeiro com Cristo. Então, Gistelmo, toda a parafernália que está antes da cruz, aí está a manifestação do espírito do anticristo, sim, porque leva o crente a estar movidos, não pelo Espírito Santo, mas pelas suas próprias cobiças. E muitos, até mesmo, muitos nos dias que estamos vivendo, eles se recusam a dar ouvidos à verdade e dar crédito ao espírito do anticristo. As igrejas hoje estão empestadas de doutrinas várias e estranhas, por isso você vê igrejas com o mesmo nome, né? Assembleia tal, Batista tal, Presbiteriana tal, todas estão realmente com as suas mensagens antes da cruz. Por isso a gente vê aí a proliferação, o abrir de tanta igreja, não respeitando até mesmo os limites, que são pequenos, lugares pequenos, você vai e toma o conhecimento, contando, tem mais de uma igreja, pregando o que, Gistelmo? Pregando que Jesus Cristo não veio em carne. Então, Gistelmo, estas doutrinas são variadas, sim. Tem pessoas que frequentam igreja por causa de cultos de libertação. Gálatas 3:3 diz que Cristo nos resgatou da maldição. Então não tem culto de libertação, quebra de maldição. É uma doutrina do anticristo. E pregam também os cultos de revelação. Pastores endemoniados fazem profecias perversas e malignas que levam o povo de Deus a ficar afugentado em lugares chamados igreja, preso a falsas profecias que não dão paz, não dão segurança, não dão a edificação necessária para se guardar do espírito do anticristo. Estes trazem profecias de morte, trazem profecias de condenação, estão sempre apontando o caos na vida daqueles que participam destes cultos, chamados cultos de revelação. E aqueles a quem não recebe as revelações, porque esse espírito maligno, ele conhece o dia vivido, não os dias para se viver. E baseado no que eles já viram, eles trazem profecias malignas do diabo que assusta o povo de Deus
E aqueles que não receberam esta profecia, mas ouviram eles profetizando sobre a vida de pessoas, conserva um falso respeito e um falso temor, dizendo que tais são homens ou mulheres de Deus, quando na verdade são homens e mulheres enviados pelo o Espírito do erro. Então, Gistelmo, é crítico, é muito crítico. Hoje, o que se vê, pessoas que se diz convertidas a Cristo, mas que frequentam esses lugares onde doutrinas várias e estranhas, que não confessam que Jesus Cristo veio cá, levando-os a viver um outro evangelho, um outro Espírito e um outro Jesus. E estes, muitas das vezes, não dão crédito aos enviados de Deus, porque já estão com as suas mentes presas a este sistema que trazem doutrinas de demônios, que traz doutrinas várias e estranhas. E eles mesmos, muitas das vezes, se recusam a dar ouvido à verdade. Mesmo sabendo que é verdade, eles se recusam a dar ouvidos, porque estão movidos não pelo Espírito de Deus, mas estão movidos pelas suas próprias cobiças, pelos seus próprios interesses. Não estão. Confira esta verdade em 2 de Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 em diante, que diz: Conjuro-te perante Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esta aqui é a doutrina de Cristo. Todos, diga assim, pois haverá tempo em que não suportarão que a sã doutrina. E diga a palavra, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo que as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recuarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Então diz que estes estão cercados de mestres, principalmente nos dias que estamos vivendo, onde nós, em nosso país, temos uma liberdade religiosa, onde todos se acham no direito de dizer que está pregando o evangelho. É da onde vem a palavra de João que diz: aprenda a provar o Espírito, para ver se eles procedem de Deus. Todo Espírito que traz doutrinas que estão antes da cruz não é de Deus. E todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e prega o Evangelho depois da cruz, estes são Espírito de Deus e enviados por Deus. Então, Gistelmo, grave e gravíssimo é os dias que a igreja hoje está vivendo. Várias manifestações demoníacas em reuniões que se chama congregação ou igreja de Cristo, quando na verdade estão, muitas das vezes, como acabamos de ler aqui, pessoas que não estão movidos pelo Espírito de Deus, mas estão sendo movidos pelas suas próprias cobiças, alimentados por falsas doutrinas, culto disto, culto daquilo, e as pessoas não conseguem entender que ali está o espírito do anticristo. E diga a palavra também que alguns até percebem, mas por causa da força maior da sua cobiça se recusam a dar ouvidos à verdade. Fique atento e ore a Deus e peça a Deus este dom poderoso, indispensável para os dias que estamos vivendo, que é o dom de provar os espíritos e ver se estes procedem de Deus. Fique atento e não dê crédito a qualquer espírito. Prove os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Igreja de Cristo, graça e paz.